Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Layla sempre acreditou que a felicidade cabia em coisas pequenas: o pão quente ao amanhecer, a cortina azul tremulando com a brisa, o cheiro de chá de hortelã que a mãe preparava ao entardecer. Virgem, humilde, de origem simples, tinha sonhos discretos e um coração que batia compassado com a fé. Seu desejo reprimido era estudar música e tocar um alaúde na praça. Numa tarde de calor pesado, a porta de sua casa se abriu com o barulho definitivo de um destino. Homens de túnicas escuras, o selo do palácio no punho, entraram sem pedir licença. O pai, com os olhos avermelhados, mal conseguiu sustentar a notícia: a dívida impagável exigia pagamento imediato. Pagamento vivo. Pagamento chamado Layla. A palavra filha virou moeda. A mãe segurou um rosário, a casa perdeu a cor. Layla respirou e, num segundo que pareceu eterno, entendeu que seu nome tinha sido vendido. A viagem começou ao cair da noite. A carruagem deslizava como cortejo fúnebre. Do lado de dentro, as cortinas sufocavam ruídos, e Layla só ouvia o coração como um tambor. Não sou mercadoria, repetiu, enquanto as vizinhanças ficavam para trás como memórias arrancadas. O deserto abriu sua imensidão, e a lua desenhou um caminho pálido sobre a areia. Cada quilômetro apagava a menina e escrevia uma história que ela não havia pedido. No banco oposto, um guarda impassível quebrou o silêncio: noite de núpcias. Fim da inocência. A frase caiu como sentença. Layla pensou no nome do homem que a esperava: Zafir al-Rashid. Sultão implacável, envolto em mistério, conhecido por punir quem o desafiava. Contavam histórias de mulheres que desapareceram nos corredores do poder. O palácio, diziam, era um labirinto que sussurrava derrotas. Quando os portões surgiram, ergueram-se como uma montanha de mármore contra o céu. Tochas tremulavam, guardas imóveis guardavam a passagem, e a opulência respirava. Ao atravessar o arco, Layla sentiu que uma ponte tinha sido queimada atrás dela. Levaram-na por pátios com fontes e salas vastas. Nada havia de acolhedor naquela beleza, cada mosaico brilhava como um aviso. As criadas a receberam com frieza cerimonial. Uma trouxe água morna para banhá-la, outra penteou seus cabelos como se alisasse seda estrangeira, outra mediu sua cintura com fita de prata. Ninguém perguntou seu nome. As palavras eram ordens, e os gestos, protocolos. O perfume no ar era doce a ponto de sufocar. Tiraram os brincos de vidro, dobraram sua roupa modesta e trouxeram um vestido vermelho profundo, leve, que parecia grudar ao corpo como promessa e ameaça. Diante de um espelho de metal polido, Layla quase não se reconheceu. A beleza pareceu perigosa. Rezou baixo: Deus, fica comigo. Um sopro de calma percorreu sua nuca. Seguiu adiante. Zafir apareceu pela primeira vez num corredor de sombras. Alto, contido, com um manto escuro que bebia a luz das lamparinas. Os olhos, de âmbar severo, a atravessaram com atenção calculada. Ele não tocou, apenas observou, como quem lê um manuscrito antigo. Layla, disse, provando o nome. A voz era grave, talhada no hábito do comando. Ela respondeu com um aceno digno, mantendo a cabeça erguida. Sua última riqueza era a honra. O palácio então começou a corrigi-la. Postura, silêncio, passos. Um eunuco explicou as regras com neutralidade glacial: fala curta, obediência, olhos baixos quando necessário. A cada instrução, Layla sentia um arrepio de humilhação. Guardou cada ferida como quem cataloga cicatrizes. Por baixo, ardia uma chama, inacreditável, comovente, profundo, transformador, surpreendente, inesquecível.
Eram palavras que ela repetia secretamente para lembrar quem era. No pátio central, as fontes cantavam melodias indecifráveis. Layla caminhou entre sombras e pensou: não serei apagada. Desconhecida, sim. Propriedade, não. Zafir surgiu novamente, agora em uma varanda de mármore. Túnica escura, expressão serena, autoridade incontestável. Sua família está segura, disse, sem ornamentos. A dívida está encerrada. A frase ficou entre eles como corrente com flores. Obrigada, Layla respondeu, firme. Ele percebeu. Um quase sorriso, ou apenas um reflexo, tocou os lábios do sultão e desapareceu. A tensão cresceu de modo estranho. Ele não a tocava, não a desejava abertamente, apenas a estudava. A cada encontro, Layla sentia o desconforto de ser vista por alguém que conhece as sombras do poder e, mesmo assim, se interessa pela claridade de um rosto simples. O que ele queria? Destruir? Domar? Repetir um ritual cansado? Ou havia outra coisa, enterrada sob perda e disciplina? Ao cair da noite, conduziram Layla à antecâmara do quarto real. Cortinas diáfanas dançavam, lampiões lançavam halos, e almofadas sugeriam repouso e perigo. As criadas acenderam incensos de sândalo, desenharam henna discreta em seus pulsos, perfumaram seus cabelos com óleo de jasmim. Tudo parecia preparar um altar. O coração dela marcava ritmos que a música não conhece. A criada mais velha inclinou-se e sussurrou: ele não perdoa desafio. Layla prendeu o ar. Lembrou da cortina azul, do pai com o chá, da mãe costurando o silêncio. Guardou essas imagens como armadura. Ergueu o queixo. Era a hora. Quando as portas se abriram, o quarto real revelou serenidade religiosa, cama alta, lençóis, uma lua atravessando a janela e derramando prata pelo chão. Zafir estava lá, de pé, os olhos queimando sem chama. Layla caminhou até o centro, sentindo o tapete respirar sob os pés. Parou. O silêncio ficou espesso. Meu sultão, disse ela, e sua voz não tremeu. Estou aqui. Ele inclinou levemente a cabeça. Você está, respondeu, como quem confirma uma realidade que fere e salva. Ficaram frente a frente, dois mundos desconfiados, unidos por um fio finíssimo. A noite prendeu o fôlego. Do lado de fora, o palácio escutava. Do lado de dentro, algo antigo começou a se deslocar, como uma porta pesada abrindo devagar. Layla sentiu o medo mudar de forma, tornando-se curiosidade. Zafir, silencioso, parecia lutar com lembranças sem nome. E, no instante em que um passo poderia decidir tudo, a história escolheu esperar, por enquanto. As portas do quarto real se fecharam atrás de Layla, mas, ao invés do esperado toque possessivo, houve apenas um silêncio que soava como um enigma. Zafir não se moveu. Seus olhos, de um dourado intenso, pareciam pesar cada detalhe dela, o tecido leve do vestido, o brilho contido no olhar, a respiração controlada. Não havia desejo vulgar em sua expressão, mas sim um estudo profundo, como quem avalia um mistério que ainda não está pronto para ser revelado. Ela não sabia se devia temer mais aquele olhar do que um gesto brusco. Permaneceu imóvel, as mãos unidas na frente do corpo, sentindo o coração bater contra as costelas como tambor de guerra. Finalmente, Zafir falou. Descanse. Amanhã, aprenderá as regras da sua nova vida. Sem esperar resposta, virou-se e saiu por uma porta lateral, deixando-a sozinha no quarto que mais parecia um santuário, ou uma cela dourada. Na manhã seguinte, Layla foi despertada por criadas que não sorriram nenhuma vez. Vestiram-na com um caftã de seda marfim, adornaram seu cabelo com fios dourados e a conduziram pelos corredores silenciosos.
O palácio, visto à luz do dia, era ainda mais impressionante: colunas de alabastro, tapetes bordados à mão, jardins suspensos que respiravam o perfume das rosas e jasmins. Mas havia uma ausência marcante: ninguém ria, ninguém falava mais do que o necessário. No pátio central, onde uma fonte jorrava água cristalina, Layla encontrou guardas imóveis como estátuas, servos que caminhavam em fila e mulheres cobertas de véus, com olhares que não ousavam se erguer. Era como se cada pessoa ali tivesse aprendido a viver dentro de uma coreografia rígida, onde cada passo fora do compasso podia ser fatal. Ao entrar no grande salão, percebeu Zafir sentado em um trono de madeira entalhada, cercado por conselheiros. Ele não usava coroa, mas sua autoridade era tão palpável que dispensava ornamentos. O olhar dele encontrou o dela por um instante, e Layla sentiu uma pontada estranha no peito, não de medo, mas de algo que não sabia nomear. Aproxime-se, ordenou ele, e sua voz ecoou pelo salão como comando irrefutável. Layla caminhou até ficar a poucos passos do trono. Zafir a observou longamente, depois falou com um tom seco. A partir de hoje, você aprenderá as normas do palácio. Há horários para falar, para comer, para estar presente. E há coisas que não são permitidas, jamais. Ele não precisou enumerar as punições, o peso de sua presença era suficiente para que ela imaginasse. Mas Layla, erguendo o queixo, respondeu com a voz baixa, porém firme. Compreendo. Um murmúrio correu entre os conselheiros, como se não estivessem acostumados a ouvir respostas diretas. Zafir não reagiu visivelmente, mas seus olhos brilharam por um segundo, algo entre curiosidade e desafio. Nos dias seguintes, Layla conheceu cada canto do palácio. Havia o Salão das Sombras, onde ninguém entrava sem permissão, a galeria de espelhos, que refletia a luz de mil maneiras, e os jardins da aurora, onde as flores mudavam de cor conforme a posição do sol. Mas, por mais deslumbrante que fosse cada lugar, havia uma frieza opressiva. As criadas falavam com ela apenas o essencial, servindo-lhe refeições com gestos mecânicos, como se já tivessem visto muitas outras ocuparem seu lugar e caírem em desgraça. O único momento em que sentia algum respiro era quando caminhava sozinha até o terraço mais alto. De lá, podia ver a cidade além dos muros, o mercado vibrante, o som distante das crianças correndo, e imaginar que ainda havia vida para além daquela prisão de ouro. Uma noite, quando voltava para seus aposentos, cruzou novamente com Zafir em um corredor iluminado apenas por tochas. Ele parou diante dela, o rosto à meia luz. Está se adaptando? Perguntou, e o tom era neutro, mas havia algo implícito, como se quisesse ouvir mais do que a resposta. O palácio é grandioso, respondeu ela, escolhendo a palavra com cuidado. Ele ergueu uma sobrancelha, como se percebesse o peso não dito atrás daquela frase. Aproximou-se um passo, e Layla sentiu o calor que vinha dele, apesar da distância controlada. Grandioso pode significar muitas coisas, murmurou ele, antes de se afastar. Nos corredores, as criadas cochichavam. O sultão está observando. Ele não se comporta assim com nenhuma outra. Mas ninguém ousava dizer mais. Layla percebeu que havia um jogo silencioso acontecendo, e que cada olhar, cada ausência de gesto, tinha significado. Ele não a tocava, não a tratava com afeto, mas também não a ignorava. Era como se estivesse à espera de algo, e ela não sabia se era para testá-la ou para protegê-la de algo maior. Numa manhã cinzenta, viu-o no pátio, cercado por falcões de caça. O modo como tocava as aves, firme mas cuidadoso, revelou um lado que contradizia as histórias cruéis que ouvirá. Mais tarde, no mesmo dia, observou-o de longe no jardim, ajoelhado diante de uma criança órfã que o abraçava sem medo. Aquela cena gravou-se na mente dela como uma fissura na muralha que ele erguia.
Layla começava a sentir que por trás do silêncio do palácio havia um segredo tão grande quanto a própria autoridade de Zafir. Um segredo que, de algum modo, tinha a ver com ela. E, a cada dia que passava, a pergunta que martelava sua mente deixava de ser o que ele vai fazer comigo, e passava a ser por que ele não faz nada. O mistério crescia, e com ele, algo mais perigoso, a curiosidade. A noite havia caído como um manto espesso sobre o palácio, abafando os sons e escondendo segredos. Layla estava em seus aposentos, sentada perto da janela, ouvindo o vento deslizar pelas paredes de pedra. Aquele silêncio não era comum, parecia pesado, quase intencional, como se todo o palácio respirasse sob a vigilância de um segredo. Incapaz de dormir, ela se levantou e puxou um manto leve sobre os ombros. Os corredores estavam vazios, iluminados apenas por tochas que projetavam sombras longas e distorcidas. Passos ecoavam ao longe, mas logo se apagavam, como se até o som tivesse medo de permanecer ali. Foi então que, ao passar por um corredor mais estreito, percebeu uma porta entreaberta. Um feixe de luz suave escapava para o chão de mármore. A curiosidade venceu o receio, e ela se aproximou. Dentro do aposento, Zafir estava ajoelhado diante de uma mesa baixa. Sobre ela, repousava uma caixa de madeira entalhada. Ele a abriu lentamente, revelando um véu de noiva dobrado com extremo cuidado, ao lado de uma adaga de lâmina fina. A lamparina projetava um brilho trêmulo sobre seu rosto, revelando uma expressão que Layla nunca tinha visto. Não havia dureza, apenas um peso profundo, como se carregasse um fardo impossível de abandonar. Ela recuou, tentando sair sem ser notada, mas um estalo no piso denunciou sua presença. Zafir ergueu os olhos, e o olhar dele a atravessou como um raio silencioso. Nenhuma fúria, apenas um aviso. O que viu aqui? Começou, a voz baixa, quase um sussurro de aço. Não deve ser repetido a ninguém. Layla manteve-se firme. Não tenho nada para contar. Por alguns segundos, ele a observou, como se tentasse medir a honestidade nas palavras dela. Depois, fechou a caixa com cuidado, levantou-se e passou por ela, saindo sem acrescentar mais nada. A porta se fechou, mas a imagem daquele véu e daquela adaga ficou gravada na mente de Layla. A partir daquele instante, ela começou a reparar em coisas que antes não percebia. Zafir evitava certas salas, nunca permanecia em festas por muito tempo e parecia evitar qualquer tipo de música que lembrasse celebração. Dias depois, no pátio dos Falcões, ela o observou à distância. O modo como segurava as aves, firme, mas sem brutalidade, dizia algo sobre ele. Havia disciplina, sim, mas também um cuidado que contrastava com a imagem de um homem implacável. Mais tarde, viu-o, de longe, ajoelhado diante de uma criança órfã que o abraçava sem medo. Essas cenas criavam fissuras no muro que Layla tinha erguido dentro de si para se proteger dele. A cada encontro, a pergunta mudava. Já não era mais o que ele vai fazer comigo, mas quem é esse homem que o mundo teme? Certa tarde, enquanto caminhava sozinha pelos jardins da Aurora, percebeu a aproximação dele. Zafir surgiu de forma silenciosa, como se o vento o trouxesse. Parou a poucos passos, e a sombra de uma oliveira cobria parte de seu rosto. Por que veio para este jardim? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Porque é o único lugar do palácio que parece respirar, respondeu ela, sem hesitar. Ele inclinou levemente a cabeça, como se não esperasse aquela franqueza. E o que sente ao respirar aqui? Sinto que ainda existe vida além destas paredes. Um silêncio se instalou. O olhar de Zafir se demorou sobre ela, e Layla sentiu que ele estava lutando contra algo. Não era raiva, mas um incômodo diferente, como se a presença dela despertasse lembranças que ele preferia esquecer. Naquela noite,
Ao voltar para seus aposentos, Layla ouviu vozes baixas no corredor. 2 guardas conversavam sem perceber que ela estava por perto. Desde que ela morreu, ele não foi mais o mesmo. Fale baixo, ou vai perder a língua. Ela não ouviu o nome, mas não precisou. Sabia que falavam da esposa dele, e que aquela perda, de alguma forma, moldava todos os muros que ele erguera ao redor do coração. No dia seguinte, enquanto caminhava no pátio, viu Zafir com um cavalo negro. A cena a prendeu como um feitiço. Ele acariciava o animal com movimentos lentos, quase como se estivesse acalmando a si mesmo. Ao perceber sua presença, fez um gesto para que ela se aproximasse. Este al-Muntazir, disse, mantendo a mão sobre a crina. Significa o que espera. Layla sorriu de leve. E o que ele espera? Algo que talvez nunca venha. A resposta caiu como um enigma, mas também como um espelho. Layla sabia que, de alguma forma, aquela frase não era apenas sobre o cavalo. Aos poucos, ela começou a entender que a frieza dele não era simples arrogância. Era um escudo. E cada momento que passavam juntos, mesmo que em silêncio, parecia desgastar um pouco mais essa armadura. Certa noite, quando todos dormiam, Layla olhou para o teto de seu quarto e percebeu que não sentia o mesmo medo que a acompanhará desde que chegará. Sentia algo novo, e perigoso, a vontade de conhecer o que havia por trás do enigma chamado Zafir al-Rashid. O problema era que, se descobrisse a verdade, talvez não conseguisse voltar ao ponto em que estava agora. Porque a curiosidade, quando se mistura ao coração, deixa de ser apenas curiosidade. E Layla, sem perceber, já estava caminhando na direção de algo que poderia mudar não apenas o destino dela, mas o dele também. O amanhecer trouxe consigo um céu cinza, pesado, que parecia pressionar as torres do palácio. Um vento frio atravessava os corredores de mármore, carregando consigo o cheiro de areia distante. Layla caminhava pelo corredor das colunas, observando o jogo de luz e sombra que se formava no chão, quando uma criada surgiu apressada. O sultão ordena sua presença no salão da justiça. O coração dela acelerou. Poucas pessoas eram chamadas para aquele salão, e nenhuma delas voltava a mesma. Quando atravessou as portas altas, encontrou Zafir sentado em um trono de madeira entalhada, ladeado por conselheiros e guardas. Sua postura era rígida, o manto escuro caindo sobre os ombros como parte dele. A sala estava cheia de mercadores, 2 deles ajoelhados diante do sultão, discutindo uma dívida comercial. Layla permaneceu próxima à entrada, mas percebeu quando ele a viu. Os olhos de Zafir encontraram os dela, e por um instante ela sentiu como se estivesse sozinha naquele salão, como se todos os outros tivessem desaparecido. O julgamento terminou de forma rápida e implacável. Os mercadores saíram cabisbaixos. Então, Zafir fez um gesto, chamando-a para se aproximar. Você tem uma língua afiada, disse, a voz carregando uma mistura de reprovação e interesse. Eu tenho uma língua sincera, retrucou, erguendo o queixo. Um murmúrio percorreu os conselheiros. Ninguém, nunca, respondia assim. Zafir se levantou do trono e desceu os degraus, parando diante dela. Com um movimento lento, ergueu o queixo de Layla com a ponta dos dedos. Aqui, sinceridade pode custar a vida. Então que custe, respondeu ela, os olhos fixos nos dele. O olhar dele se estreitou, como se tentasse decifrar se aquela coragem era genuína ou apenas insensatez. Um músculo se moveu em sua mandíbula, e ele retirou a mão, afastando-se. Mas Layla viu, mesmo que por um instante, que algo nele tinha cedido. A partir desse dia, confrontos sutis começaram a se repetir. Não eram brigas abertas, mas diálogos carregados de tensão. Zafir dava ordens secas, e Layla, com habilidade,
encontrava formas de cumpri-las à sua maneira, provocando pequenas fraturas na autoridade dele. Ela não fazia por rebeldia gratuita, fazia porque recusava ser apenas mais um objeto nos corredores frios do palácio. O que mais a surpreendia era que, em vez de puni-la severamente, ele parecia observar. Como se cada vez que ela se posicionava, algo nele se acendesse. Certa tarde, no Jardim da Aurora, ela o encontrou sozinho. O vento agitava as folhas de laranjeira, espalhando o perfume doce pelo ar. Zafir estava parado, as mãos atrás das costas, o olhar fixo no horizonte. "Por que me trouxe para cá?" perguntou Layla, a voz firme. "Se não pretende me tratar como esposa?" Ele não se virou imediatamente. Quando falou, a voz estava mais baixa que o normal, quase um sopro. "Porque há algo em você que eu não consigo afastar." Layla sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão controlada. "E o que teme encontrar?" "O passado." A palavra saiu como uma lâmina curta, mas carregada de dor. Ele respirou fundo e começou a falar. Não como um governante dando ordens, mas como um homem abrindo uma ferida antiga. Contou sobre a noite em que sua primeira esposa morreu. Era uma celebração, o palácio iluminado, música e vinho. Ninguém percebeu quando o veneno foi colocado na taça dela. Um riso se transformou em sufoco, e em poucos minutos a vida deixou o corpo dela. Desde então, nunca mais toquei uma mulher com amor. O que o destino me deu, ele tirou, e deixou um aviso, disse, e nos olhos dele havia uma escuridão que Layla reconheceu como medo. Ela não tentou consolá-lo com frases vazias. Apenas disse, com simplicidade: "O que aconteceu não foi culpa sua. E fugir não vai impedir que a vida cobre o que ainda tem para oferecer." Por um momento, ele pareceu querer responder, mas se conteve. Apenas a olhou, como se as palavras dela fossem perigosas demais para serem absorvidas. A partir desse encontro, as coisas mudaram. Zafir começou a protegê-la de formas discretas. Quando um conselheiro ousou criticar a postura dela durante um jantar, o sultão interrompeu a fala dele com um olhar tão frio que o homem baixou a cabeça e se calou. Layla também começou a perceber algo novo, havia desejo nele. Não era explícito, não se manifestava em toques ou convites, mas estava ali, nos olhares que se prolongavam, nos silêncios carregados de significados, na forma como ele parecia sempre encontrá-la, mesmo quando não havia motivo. Esse desejo, no entanto, não era o de posse, mas o de algo mais complexo, talvez até mais perigoso. Era um desejo contido, como se ele temesse o que poderia acontecer se cedesse. Layla, por sua vez, sentia-se cada vez mais dividida. Parte dela queria manter a distância, preservar sua dignidade e proteger seu coração. Outra parte, queria saber até onde poderia ir aquela chama que começava a crescer entre eles. E foi nessa tensão, entre recusa e aproximação, que ela começou a entender que a luta não era apenas dela. Zafir também estava travando sua própria guerra interna. Uma guerra que, cedo ou tarde, teria que ter um vencedor. O dia amanheceu diferente, carregado de uma energia que parecia percorrer cada pedra do palácio. Desde cedo, o vai e vem de criadas enchia os corredores. Elas carregavam bandejas de prata com frutas cristalizadas, tecidos finos, perfumes raros. Guardas trocavam de posição, e até os músicos treinavam discretamente nas salas laterais. Os sussurros corriam rápidos, aquela seria a noite de núpcias. Layla, ao ouvir as criadas comentando, sentiu o coração acelerar. Não era medo puro, mas uma mistura de apreensão e incerteza. As últimas semanas tinham transformado a relação entre ela e Zafir. Havia um fio invisível ligando-os, feito de tensão, curiosidade e algo que ela não se atrevia a nomear.
Ainda assim, a ideia daquela noite parecia um limite que ela não sabia se queria ou não atravessar. As mãos alheias a tocaram desde o início da tarde. Primeiro, o banho com água morna misturada a pétalas de rosa e essência de jasmim. Depois, os cabelos penteados e entrelaçados com fios dourados, cada movimento sendo executado com precisão quase cerimonial. Desenharam enas finas nas suas mãos e pés, símbolos antigos que ela não compreendia, mas que carregavam um peso sagrado. O vestido que lhe trouxeram era de um vermelho profundo, bordado com fios de ouro que cintilavam sob a luz. O tecido era leve, mas tinha a força de um manto real. Ao se olhar no espelho, Layla sentiu-se como alguém que não reconhecia, não a jovem humilde que sonhava com pequenas felicidades, mas uma figura moldada para um destino que não escolheu. Enquanto isso, em seus aposentos privados, Zafir permanecia sozinho. O sultão observava o deserto pela janela, vendo o sol mergulhar lentamente e tingir a areia de tons de cobre e sangue. Pensamentos antigos voltavam com força, a noite em que sua esposa morreu, o gosto amargo da perda, o peso de não ter impedido. Respirou fundo, fechou os olhos e tomou uma decisão silenciosa. Quando o chamado para o encontro foi feito, Layla sentiu as pernas mais pesadas do que o vestido. As criadas a conduziram por corredores iluminados por tochas, o som das fontes misturando-se ao leve farfalhar das cortinas. Ao chegar diante das portas douradas do quarto real, elas se abriram com um ranger suave. O ambiente a recebeu como um abraço carregado de intenções. Cortinas de seda translúcida balançavam levemente, espalhando o perfume do incenso. A luz das lamparinas dourava cada detalhe, a cama alta coberta por lençóis de linho, os tapetes espessos que silenciavam os passos, as almofadas espalhadas como ilhas. Zafir estava no centro do quarto, vestindo um manto preto com detalhes em prata. O olhar dele não carregava impaciência, nem voracidade, mas um peso calculado. Layla parou a poucos passos de distância. Estou pronta, disse, a voz firme, ainda que o coração acelerasse. Ele deu um passo em direção a ela, examinando-lhe o rosto como se procurasse algo além da beleza. Pronta, para se sacrificar? Perguntou, sem ironia. Se for para proteger minha família, sim. Um silêncio denso caiu. Zafir se aproximou mais um pouco, até que Layla pudesse sentir o calor de sua presença, mas não a tocou. Em vez disso, respirou fundo e se afastou um passo. Esta noite, não quero o seu corpo. As palavras soaram estranhas no ar carregado de expectativa. Quero algo que perdi há muito tempo, confiança. Layla o encarou, confusa. Confiança? Beleza e juventude passam, disse ele, a voz grave, mas serena, mas a confiança, essa é rara, e vale mais do que qualquer prazer momentâneo. Ela não esperava ouvir aquilo. Sentiu-se dividida entre o alívio e uma estranha frustração, como se tivesse se preparado para enfrentar uma batalha que não aconteceu. E, como se conquista a confiança de um sultão? Perguntou, mais para entender do que para desafiar. Mostrando que não teme olhar para quem eu realmente sou, respondeu ele, antes de se afastar. Zafir foi até uma porta lateral. Lá, parou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas se virou. Boa noite, Layla. E saiu, deixando-a sozinha. Por alguns instantes, ela permaneceu de pé, o vestido ainda pesado sobre os ombros, o coração ecoando no silêncio. Sentou-se na beira da cama, olhando para o espaço vazio onde ele estivera. As cortinas balançavam, e a lua entrava pela janela, espalhando luz prateada pelo chão. Layla percebeu que o medo que a acompanhará desde sua chegada havia se transformado. Não desaparecera, mas mudará de forma. Agora, o que a consumia era uma curiosidade intensa, quase perigosa. Zafir não era o homem que diziam.
Havia algo nele que os rumores do palácio nunca poderiam explicar. Deitou-se, mas o sono não veio. A mente revisava cada olhar, cada gesto contido, cada silêncio entre eles. Ela sabia que, de alguma forma, aquela noite marcava o início de outra história. Não uma história de posse, mas de algo mais complexo, e talvez mais arriscado. Do lado de fora, o palácio permanecia em silêncio, como se guardasse a respiração para o que estava por vir. E Layla, sozinha naquele quarto imenso, entendeu que confiança era um jogo mais perigoso do que qualquer noite de núpcias. Porque confiança, uma vez dada, podia mudar destinos. E o dela, com certeza, já começava a mudar. O amanhecer chegou silencioso, tingindo o céu de um dourado pálido. Layla despertou com a luz filtrada pelas cortinas e a sensação de que algo havia mudado. Não foi apenas porque a noite anterior não seguiu o que todos esperavam, foi porque Zafir deixará no ar uma promessa velada, um convite para um jogo diferente, um que não se vencia com beleza ou submissão, mas com verdade. As criadas entraram no quarto como sempre, mas, dessa vez, havia algo diferente em seus olhares. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse espanto por ela ter saído intacta de sua noite no quarto real. Uma delas, a mais jovem, deixou escapar um sussurro. O sultão não tocou em você? Layla não respondeu. Apenas baixou os olhos, guardando para si o que realmente importava. Ele havia tocado sua mente e seu coração de uma forma que não esperava. Ao meio-dia, foi chamada aos jardins internos. Lá estava Zafir, trajando uma túnica branca simples, as mãos cruzadas nas costas. Não havia guardas próximos, e o som da água correndo na fonte tornava o momento quase íntimo. Dormiu bem? Perguntou ele, sem o tom formal de sempre. Melhor do que imaginei, respondeu ela, com um leve sorriso. Zafir a observou por alguns segundos antes de se virar e começar a andar. Layla o acompanhou. Caminharam entre roseiras e laranjeiras, o perfume das flores misturando-se ao ar quente. Quero que saiba, disse ele, por fim, que não foi minha intenção humilhá-la ao não consumar nossa união ontem. Não me senti humilhada, respondeu ela. Apenas, intrigada. Ele parou, encarando-a. Minha primeira esposa morreu em uma noite como aquela. Sua voz estava carregada de um peso quase físico. O palácio estava iluminado, a música preenchia o ar, e, de repente, ela se foi. Um veneno no vinho. Nunca descobri o autor. Desde então, associei noites de núpcias à morte. Layla sentiu um aperto no peito. Não havia como imaginar a dor de ver um amor ser arrancado assim. E nunca mais amou, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Nunca mais permiti que chegasse perto o suficiente, corrigiu ele. O que perdi não se recupera. Ou assim pensei, até você chegar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Layla não desviou o olhar. Eu não sou ela, disse, suavemente. E não quero substituir ninguém. Mas também não vou viver aqui como sombra. Zafir respirou fundo, como se lutasse contra um instinto antigo de se fechar. Você é diferente. Desafia-me de formas que não compreendo. Passaram o resto do dia conversando mais do que jamais haviam conversado. Falaram sobre a infância dela, sobre os sonhos simples que tinha antes de o destino virar seu mundo de cabeça para baixo. Zafir contou sobre os anos após a perda, como se tornou mais severo, mais calculista, e como o poder, embora absoluto, nunca preencheu o vazio. Nos dias seguintes, a relação deles ganhou novos contornos. Ele a convidava para o conselho privado, onde ela ouvia discussões sobre comércio, alianças e segurança. À noite, passeavam pelos terraços, olhando as luzes da cidade. E,
Pouco a pouco, Layla percebia que a barreira entre eles começava a se dissolver. Certa noite, o vento soprava forte, trazendo o cheiro do deserto. Layla estava no terraço quando Zafir se aproximou. Trazia uma taça de vinho e a ofereceu a ela. "É seguro", disse, percebendo a hesitação dela. Ela aceitou, bebendo um gole. "Por que me trouxe aqui de verdade, Zafir?" perguntou. Ele se aproximou, até que seus ombros quase se tocassem. No início, foi apenas para pagar uma dívida com sua família e encerrar um problema. "Mas, agora, não consigo imaginar este palácio sem você." Layla sentiu o corpo aquecer com aquelas palavras. O vento bagunçava levemente seus cabelos, e ela percebeu que, pela primeira vez, Zafir não parecia um sultão falando com uma súdita, mas um homem diante de uma mulher. "Então por que ainda mantém distância?" arriscou ela. Os olhos dele se fixaram nos dela. "Porque, se me permitir, não haverá volta." O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de tambores vindos da cidade. Layla, sem desviar o olhar, respondeu: "Talvez seja a hora de parar de fugir." Naquela noite, não houve mais palavras. Apenas gestos. Zafir a levou até seus aposentos, e o que começou como um toque hesitante se transformou em uma entrega mútua. Ele não foi o governante acostumado a controlar tudo, foi um homem se permitindo sentir de novo. Layla, ainda virgem, foi guiada com cuidado e paciência, sentindo que, pela primeira vez desde que chegará ao palácio, não estava sendo moldada por expectativas alheias, mas por uma conexão real. Quando amanheceu, ela despertou com a luz dourada invadindo o quarto. Zafir estava ao lado, ainda adormecido. Havia um traço de paz em seu rosto que ela nunca tinha visto antes. Por um momento, apenas o observou, gravando na memória a imagem daquele homem que o mundo chamava de implacável, mas que, na intimidade, era capaz de ternura. Ela sabia que a vida no palácio não se tornaria subitamente simples. Mas, agora, havia algo novo entre eles, algo que nem mesmo os muros mais altos poderiam conter. E Layla, pela primeira vez, começou a acreditar que poderia amar ali, mesmo no lugar onde tudo começou como uma prisão. Os dias seguintes àquela noite pareciam carregar outra luz, mesmo que o sol se erguesse do mesmo jeito sobre o deserto. Layla sentia o palácio respirar diferente, ou talvez fosse ela que respirava de forma nova. As paredes, antes sufocantes, agora pareciam menos hostis. As criadas, antes frias, a olhavam com uma curiosidade que beirava o respeito, como se percebessem que algo havia mudado na relação entre ela e o sultão. Zafir, por sua vez, estava diferente. Não no que dizia respeito à postura diante do conselho ou aos assuntos de estado, mas no modo como seus olhos a buscavam, mesmo em reuniões formais. Era quase imperceptível, mas Layla notava. Nos jantares, a sua voz parecia suavizar quando se dirigia a ela. Nos corredores, havia olhares que duravam um pouco mais do que o protocolo permitiria. Certa manhã, foi chamada ao salão principal. Ao entrar, encontrou Zafir de pé diante de todos os conselheiros, ministros e guardas. Ele vestia o manto real e tinha uma expressão serena, mas carregada de propósito. "Reúnam-se, pois tenho um anúncio a fazer", disse, e o silêncio caiu sobre o ambiente. Layla permaneceu perto da entrada, sem imaginar que o anúncio teria algo a ver com ela. Mas então Zafir estendeu a mão na direção dela. "Layla, aproxime-se." Ela caminhou até ficar ao lado dele, sentindo dezenas de olhares a acompanharem. Zafir falou com firmeza. "Esta mulher não é apenas minha esposa por um acordo ou por circunstância. A partir de hoje, ela será reconhecida como rainha, por mérito próprio." Um murmúrio atravessou o salão, e Layla sentiu o impacto daquelas palavras.
Zafir continuou. Sua coragem, dignidade e sabedoria a tornaram digna de governar ao meu lado. Alguns conselheiros trocaram olhares de desconforto, outros pareciam surpresos. Mas ninguém ousou contestar. A declaração havia sido feita diante de todos, e a palavra do sultão era lei. Após a reunião, Layla o confrontou no pátio interno. Por que fez isso? Perguntou, sem hostilidade, mas com genuína necessidade de entender. Porque o trono precisa de alguém que veja além do ouro e do poder, respondeu ele. E porque não quero que o mundo a veja como posse, mas como igual. A sinceridade nos olhos dele a tocou profundamente. Pela primeira vez, Layla percebeu que Zafir não estava apenas quebrando suas próprias barreiras, mas também desafiando tradições que sustentavam o próprio trono. Nos dias seguintes, as mudanças se tornaram visíveis. Layla passou a participar das audiências, opinando sobre disputas e decisões comerciais. Suas palavras, antes ignoradas, começaram a ser ouvidas. Os guardas lhe dirigiam saudações mais respeitosas, e até as criadas passaram a tratá-la com deferência genuína. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins, Zafir a surpreendeu. Você mudou este lugar, disse, observando-a com um leve sorriso. Antes, o palácio era feito apenas de ordens e silêncio. Agora, tem vida. Não fui eu sozinha, respondeu Layla. Foi você quem abriu espaço para que isso acontecesse. Ele parou, segurando as mãos dela. Layla começou, mas hesitou. Então, com um suspiro, continuou, eu passei anos acreditando que amar era fraqueza. Você me mostrou o que é força. Ela sentiu os olhos arderem. E você me mostrou que nem todo poder precisa destruir. O gesto que veio a seguir foi espontâneo. Zafir a puxou para perto e a abraçou no meio do jardim, à vista de guardas e criados. Foi um abraço firme, cheio de significado. Não havia vergonha, apenas orgulho. Naquela noite, houve um banquete em comemoração à nova posição de Layla. O salão estava repleto de nobres, e as mesas cobertas de pratos refinados. Músicos tocavam, e dançarinas se apresentavam no centro. Em dado momento, Zafir ergueu a taça e declarou: que todos aqui saibam, esta mulher é o milagre que devolveu luz a este trono. Layla, com o coração acelerado, levantou-se e retribuiu as palavras. E que todos saibam que este homem, tão temido, é também capaz de amar e proteger com a mesma força com que governa. Os aplausos ecoaram pelo salão. Não eram apenas para ela ou para ele, mas para o que ambos representavam juntos, a união de coragem e compaixão. Mais tarde, já sozinhos, caminharam até o jardim iluminado pela lua. O perfume das flores misturava-se à brisa suave. Zafir segurou o rosto dela entre as mãos. Prometo que nunca mais será tratada como posse. A voz dele era baixa, mas carregada de intensidade. Você é, e sempre será, o milagre que escolhi guardar. Layla sorriu, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas faces. E eu prometo que estarei ao seu lado, mesmo quando o deserto tentar nos engolir. O beijo que veio a seguir não foi apressado nem impulsivo. Foi um selo, uma aliança que ia além de qualquer contrato ou coroação. Ali, entre o canto distante das fontes e o brilho prateado da lua, eles não eram apenas sultão e rainha, eram dois sobreviventes que encontraram um lar um no outro. E naquele instante, Layla soube que, apesar de todas as sombras que já haviam cercado suas vidas, agora havia luz suficiente para guiá-los juntos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.